Deixa eu chamar o Belmiro aqui de novo. Belmiro, cadê? Vamos ver aqui. Belmiro. Esperar o Belmiro entrar aí. E aí, Belmiro, melhorou? Fábio, melhorou. Melhorou, né, cara? Então, e como eu estava te falando, naquela nossa época, que eu me lembro, a garotada de hoje, muitos não conhecem, né? Até meus alunos eu falo para eles, eles não vão saber quem é Milton Ivama, Alisson Yamaguchi, até mesmo Belmiro Jordani, Fábio Goulart, quem mais? Carlos Costa, né? Por quê? Porque eles não estudam muito hoje o que era o taekwondo de antigamente, né? O Tanei Campos, que foi o primeiro, inclusive eu bombei, o Tanei me bombou no exame, da amarela para ponta verde. O primeiro faixa preta da Baixada Santista é o da Manhattan, Juarez, sabia? Juarez, cara. Juarez, ele é o primeiro faixa preta da Baixada Santista. Caramba, cara. O Juarez, depois veio o Abutrili, depois o Tanei. Abutrili. Então, e você se lembra que antigamente, o Alessandro está falando aqui, eles não sabem quem é. Não sabem mesmo, porque a nossa geração era uma geração das lutas da WTF que é completamente diferente de hoje. Nós não tínhamos protetor de canela, quer dizer, tinha protetor de canela e mais nada. Não tinha luva, não tinha capacete, protetor era de bambu, né? E a gente tinha aquela coisa da raça, né? E principalmente, uma coisa que eu não vejo hoje muito, é o respeito. Quando a gente via um faixa preta, né? Um faixa preta segundo dan, eu me lembro quando o Fábio pegou o segundo dan, ele foi o primeiro a pegar o segundo dan lá. As pessoas olhavam e falavam, caramba, olha só, ele é segundo dan de taekwondo. E hoje uma coisa que eu percebo muito é que as pessoas não procuram estudar, algumas pessoas saber como era o taekwondo de antigamente, que eu acho super importante, né, os treinamentos. E hoje está tudo em rede social, né? A gente estava conversando esses dias aí você, como eu estava te falando lá atrás. Eu acho que o importante hoje em dia, se você não se adaptar ao mundo virtual, não mostrar para os teus alunos, não mostrar para as pessoas o teu trabalho, você vai ficar para trás, né? Isso é o mais importante hoje. Eu aprendi muito nisso, que há um tempo atrás, o ano passado, eu fiz um curso, né, de mídias sociais, de redes sociais, na Belas Artes, e me ajudou muito, né, a entender melhor esse processo de divulgar o meu trabalho. E como eu já estou há muito tempo, você também, eu acho que a gente tem que mostrar aquilo que a gente fez. Eu acho que é importante as pessoas saberem. Isso não é uma questão de querer se mostrar, mas eu acho que é uma questão de mostrar o nosso trabalho. Você trabalha a vida inteira, seriamente, né, para você mostrar o teu trabalho. Como eu te falei, a gente até conversou, acho que ontem, eu e você, eu sempre fui um cara visto como irresponsável. E eu era irresponsável, realmente. Eu admito isso. Eu nunca fui um cara assim, eu treinava pra caramba, mas eu não tinha responsabilidade daquela meta, sabe? Taekwondo. Hoje, eu sou completamente diferente. Eu tive que tirar mesmo um estigma que algumas pessoas viam em mim e falavam, pô, mas o Marcelo era doido, assim, não treinava, ia pra balada. E eu ia pra Loft, pra Zoom, aquela coisa toda, mas não fazia nada demais também. Mas isso depois, com o tempo, né, foi mudando, porque eu fui entendendo que o taekwondo que eu queria como profissão, eu teria que ser exemplo. Claro, eu não sou exemplo para ninguém, mas dentro do taekwondo, o que eu passo para os meus alunos, principalmente, é ética, é respeito e lealdade. Eu acho que é isso que a gente aprendeu lá atrás, né? E acredito, tenho certeza que você também passa isso para os seus alunos, né? Eu acho que é isso. O que acontece, né, Marcelo? Em relação a antigamente, o sistema de treinamento, a hierarquia, que ela é parte do taekwondo, a hierarquia e disciplina, são os pilares das Forças Armadas. Né? Inclusive, eu estou com a camisa aqui do Ministério da Defesa, aqui, ó. Fala um pouquinho sobre isso, Belmiro.
eu defendi durante 6 anos. Mas o que acontece? Os mestres coreanos que vieram para o Brasil, todos eles eram militares. O Yeon Min Kim, que é o presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo, que é o mestre mais antigo no Brasil, que é a autoridade máxima no Brasil, todo mundo respeita o mestre Kim. Quando ele foi na Marinha, e ele foi algumas vezes, quando ele descobriu que eu era oficial, rapaz, ele fez sentido, me cumprimentou, porque ele foi militar, e ele tem o militarismo, a hierarquia, a disciplina enraizada nele. Exatamente. Né? E ele é muito mais velho do que eu, tanto de idade quanto de taekwondo, enfim. Sim. Né? Então, o que acontece? Eles trouxeram isso muito forte. E isso não é muito forte na nossa cultura. Então, com o tempo, foi se perdendo. Uma outra coisa também, Marcelo, é que antigamente, o cara que praticava arte marcial, seja quem for, ele ia para a academia e assim, se o cara tomasse um chute no nariz e saísse sangue, ele ia embora para casa vibrando. O treino hoje, deu um chute, deu um soco no cara, o cara apagou. Hoje em dia, a pessoa que busca a prática da arte marcial, 80% é criança. Por quê? Por causa da disciplina, da hierarquia, do respeito, desses valores que você falou. Mas esses valores, eles vêm com a gente, né, Marcelo? Porque assim, ó, o taekwondo, ele é igual para você, ele é igual para mim. E ele é igual para ele. Agora, a conduta, que é o que você está dizendo, né? Você, essa é a palavra, você amadureceu, não é isso? Sim, amadurecer é você, enfim, compreender quem você é perante a sociedade, qual a sua importância. Né? Por exemplo, você hoje está casado, né? Você falou que está morando lá. Fica lá, fica então, aqui, fica lá, fica aqui. Para você ter um relacionamento estável, você precisa amadurecer. Por quê? Você sabe que no final de semana você não vai para balada, você vai sair com a esposa, com a namorada. Sim. Né? E quando ela precisar, você não vai ficar vendo o jogo do Santos. Você vai ter que dar um suporte. Isso chama-se amadurecimento, né? E nós, como mestres, porque é diferente você ser o campeão medalha de ouro e você ser o mestre. Tem muita gente que é excelente profissional, tem um trabalho fantástico, mas não é um bom mestre. Porque o comportamento dele, a conduta, não condiz com a de um mestre. Entendeu? Então, às vezes, o cara, ele alcançou fama, sucesso naquilo que ele faz. Vamos lá, arte marcial que é o que a gente está falando. Então, o cara ele é famoso, tal, mas como mestre, você tem que ver a nossa conduta. Porque eu penso assim, Marcelo, eu só posso ensinar aquilo que eu sei. Sim. Então, para você falar, por exemplo, de humildade, a pessoa tem que ver humildade em você. Não tem como você falar, a pessoa tem que olhar e tem que ver. Você vai falar, mas ela tem que ver. E assim, o exemplo, ele arrasta, né? Se você, por exemplo, eu olho, vamos supor, os teus posts. Naturalmente, eu percebo que você se tornou um profissional com mais excelência, com mais, enfim, entendeu? Eu vejo que é uma coisa que você tem uma mensagem para passar, é sempre um negócio positivo, né? Eu percebo que as coisas que você posta, elas são muito bem profissionais, então isso já demonstra uma qualidade naquilo que você quer passar para as pessoas. Sim, né? Exatamente. De excelência. Então, isso é o que o mestre ensina. É aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele é e aquilo transborda através dele, né? Eu tenho as minhas características, né? Então, assim, não adianta eu querer, né? Aquilo que a gente conversou. Você não vai agradar todo mundo, né? Não tem como você é o que você é. E o grande lance, Marcelo, que o alto rendimento, esses anos de seleção brasileira, tanto quanto atleta como técnico, porque assim, eu sou muito grato a Deus, Marcelo, por quê? Sim. Eu fui campeão brasileiro júnior e eleito melhor atleta. Depois eu fui da seleção brasileira e fui eleito melhor atleta do Brasil.
eu consegui ganhar a seletiva, né, olímpica brasileira. E só 2 são escolhidos, eu fui um dos 2. E assim, então eu tive a oportunidade de viajar, tipo assim, 22 países. Então eu adquiri, assim, o esporte me abriu portas e eu adquiri uma certa experiência. Só que tem uma coisa, quando eu era atleta, eu tinha uma característica de ataque e de contra-ataque. Eu tinha um jeito de lutar. Sim. Quando eu tentava mudar o meu jeito de lutar, eu ia mal. Quando eu respeitava a minha forma de lutar, eu ia bem. E uma outra coisa, você não muda totalmente, você se aprimora, você melhora. Você cria alternativas dentro daquilo que você é. Eu acho que é o que você estava querendo dizer a respeito da tua posição profissional hoje. Você continua sendo Marcelo, você é um cara extrovertido, você é um formador de opinião, você é um cara que tem bom gosto, só ver pelo fundo aí que você colocou, é um negócio organizado, entendeu? Você sempre está com uma roupa bonita no post, entendeu? É só na live. Você demonstra que, assim, que você tem zelo pelaquilo que você faz. É aquilo que eu estou falando com você. É o profissional de qualidade. Eu reparo nesses detalhes, entendeu? Uhum. Então, assim, tudo isso a gente traz da nossa vida. Então, não é que você mudou, você melhorou, né? Você aflorou aquilo que é a verdadeira filosofia da arte marcial, do taekwondo e tal, que é você amadurecer, que é você, enfim, ser um mestre e ser exemplo, né? Por exemplo, eu sou casado, né, com a Meg e eu tenho uma filha que se chama Lorena. Cara, não adianta eu contar história, a Lorena tá tudo que eu faço, né? Não adianta você, entendeu? Tentar, não tem. Ela convive, ela sabe quem é o pai dela, ela sabe os meus defeitos, ela sabe as minhas virtudes. E aí cabe a nós, né, tentar melhorar isso no dia a dia. E sabe quem conhece melhor a gente? A nossa esposa que mora com a gente. Sim. Ela sabe quem é o Marcelo, né? Ela de verdade sabe, né? E quando a gente tem... A maior alegria da minha vida, Marcelo, eu tô casei em 2007, 13 anos. Pô, cara, pra mim é uma vitória. A Meg me suportar, cara, é um título. Porque eu sei que eu sou um cara difícil, entendeu? E eu consegui fazer de tal forma, amadurecer, que ela consiga conviver comigo. Pra mim é uma medalha na Olimpíada, Marcelo, porque eu sei quem eu sou, entendeu? Mas você sabe de uma... Então, mas você sabe uma coisa que é interessante? Eu, quando peguei o 4º Dan de Taekwondo, que aí você vira mestre, né? As pessoas vão te chamar de mestre. E eu falo para os meus alunos isso. Quando começaram a me chamar de mestre, eu falava assim, não precisa, eu não sou mestre. Aquilo me incomodava, cara. Aquilo me deixava falar, poxa, mas eu sou mestre do quê? Eu sou mestre de Taekwondo, mas aquilo não encaixava em mim, né? A partir do momento que eu comecei a incorporar aquilo, eu comecei a entender quem eu era de verdade. Falei, poxa, eu sou o mestre, mas eu tenho que agir como um mestre, né? Isso. Eu não posso apenas... Porque assim, Belmiro, eu acho assim, você ter uma faixa preta é muito fácil. Agora, você ser um faixa preta é muito difícil. Sabe por quê? Porque hoje eu vejo alguns casos de faixas pretas, que eles pegaram uma faixa preta em 4 anos, 5 anos, por exemplo, e aí ele tem na mentalidade dele, porque o mestre dele, ou a sociedade implantou isso na cabeça dele, que ele tem que pegar a faixa de grau, ele tem que pegar os dans, por exemplo, de primeiro para segundo dan são 2 anos, de segundo para terceiro dan são 3 anos, aí para quarto dan são 4 anos. Eu fiquei no 4º dan, eu fiquei 15 anos, para eu poder pegar, eu achava que eu merecia... porque na Kukyoon, quando foi a anistia da Kukyoon, eu tinha carência para pegar o 6º Dan. Só que eu não achava justo comigo, com os meus alunos, que eu pulasse um Dan. Não que eu ache errado, tá? Mas para mim, aquilo não ia ser legal. Então eu falei, não, eu vou pegar o 5º Dan primeiro, depois eu vou pegar o 6º se tiver que pegar e tá tudo certo. Só que hoje eu vejo as pessoas, algumas pessoas colocarem a faixa preta, e elas já estão preocupadas com o Dan, sem ter conhecimento. Não, eu quero pegar porque eu quero ser mestre, porque eu quero usar o dobô trançado. E aí eu faço uma comparação. Quando a gente era mais novo e a gente treinava,
tanto o Fábio, quanto o Tanei, quanto o Kim, e era a filosofia do Taekwondo, você não podia usar dobô de gola preta. Não existia. Só faixa preta. Só faixa preta. Então, você só via Na, dobô branco. Né? na minha academia é assim até hoje. A minha também é. A minha, por incrível que pareça, tem aluno que fala, poxa, mas eu posso usar gola preta? Não, querido, você vai pegar primeiro a faixa preta, vai merecer a faixa preta, e aí você vai usar. E hoje, o que eu mais vejo, por exemplo, eu lembro que o dobô trançado branco, na nossa época, era acima de quarto dan que podia usar. E hoje eles intitularam que é a partir do segundo dan. Simplesmente por usar um dobô trançado. Então, assim, eu acho tão engraçado, e ao mesmo tempo me dá um pouco de medo, porque os faixas pretas que estão sendo formados por determinados professores ou mestres, não sei, eles estão preocupados com a cor, com a roupa, e não com a filosofia que a gente aprendeu, né? Porque eu lembro que antigamente o Kim falava assim, o Kim era meio louco, ele falava assim, pessoal, no sábado eu quero todo mundo aqui na academia à meia-noite. Ele fez isso uma vez. A gente correu do Canal 4, que era a Neopraxis, até o Irapuxá. Aí a gente voltou, a gente treinou até 8 horas da manhã. E a gente, como você falou, tomava um chute na cara, você ia para casa feliz. Eu chegava em casa todo estourado. Meu pai, você conhecia meu pai falava assim, cara, você é louco, como é que você aguenta essas porradas? Porque chegava com o braço estourado. Hoje, eu tenho que tomar muito cuidado em lutar com o aluno e dar um chute na cabeça dele. Esse aluno vai para o hospital, ele vai me processar, blá, 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 blá. Então as coisas mudaram completamente. Só que, aquilo que eu falo, uma coisa muito importante. Quem viu a nossa geração, né, quem tem a oportunidade de treinar com a nossa geração, vai ser a última. Porque se eu formar um faixa preta daqui a 10 anos, ele não vai ter oportunidade de entender o que era o taekwondo lá de trás. O meu exame para preto, o primeiro exame meu, foi o mestre Show que fez. E hoje você ensina para o aluno, quando ele entra na academia, que quem trouxe o taekwondo para o Brasil foi o grão-mestre Min Show, né? Você ensina a nomenclatura, como é que fala, o espírito do taekwondo. E eu já tive aluno, quando eu vim para Sorocaba, aluno de outra academia, faixa ponta preta, o cara fica na ponta do comprimento da bandeira, e eu falar para ele assim, cumprimenta a bandeira. Ele fala assim, puxa, mestre, eu não sei. Eu falei, mas como você não sabe? Seu mestre não te ensinou? Ele, não. Você entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu jamais vou fazer. Os meus alunos, eu tenho aluno, Belmiro, de 7 anos de idade, 8 anos de idade, se você perguntar para ele, me fala o espírito do taekwondo. Bruno, me fala certinho. Me fala o juramento. Me fala o que é Chuiro, o que é Pro, o que é Maki, Kirugi, né? Ele sabe tudo. Por quê? Porque eu acho importantíssimo ele saber, porque se amanhã ele for para uma outra academia e ele não souber, ele vai passar vergonha. Você entendeu? Então, assim, eu dou graças a Deus que a gente teve oportunidade, eu tive a oportunidade de conhecer você, de conhecer o Fábio, meu mestre foi o Kim, é o Kim, vai sempre ser o Kim, né? Depois eu fui treinar com o Silvio Cruz, que fez meu exame para quinto dan, também, eu era fã do Silvio Cruz, né? E hoje eu entendo que eu tenho que seguir o meu caminho, eu vou pegar o sexto dan, mas quando eu achar que eu mereço. Embora eu tenha um monte de lesão, né? Mas quem vai me dar o sexto dan vai ser o Kim. Eu assim, na minha cabeça, né? Eu não vou fazer exame em confederação, nada contra a confederação, eu acho que a confederação é importante, né? É muito importante para quem quer competir, quer seguir esse caminho da competição. Eu conheço todo mundo na federação, mestre Yujin Kim fez meu exame, uma pessoa sensacional, mestre Yujun também, eu tenho amizade com eles, mas hoje o meu caminho é mais voltado para a defesa pessoal urbana, né? O meu caminho é mais esse. Então o taekwondo competição eu já não tenho mais essa pretensão de levar tanto aluno para a competição. Eu não ensino isso. Acho que isso é mais para você que tem esse talento todo da competição, né? Inclusive o Alisson, ele está aqui perto, né? Ele está aqui em Boituva. E quando ele voltou para cá, acho que ele estava no México, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E o Adriano Ferraris, sim. puxou o Alisson, começaram um trabalho super legal. Eu até comecei no começo, fui treinar com eles. Aí conheci o Binho também, que é um cara sensacional. E o Alisson tá super bem. Poxa, você fala para um aluno hoje, você sabe quem foi o Alisson Yamaguchi? Né? Ele fala, não sei. Aí, sabe, o cara não tem a noção de quem é. Até mesmo você, Belmiro Jordani, Alisson Yamaguchi, Milton Ivana, era um cara de outro mundo. Né? Eu me lembro que o André lutou com o Miltinho num campeonato paulista, se eu não me engano, e o André tomou um cacete do Miltinho, né? Mas tomou um cacete.
Mas foi tipo assim, 18-0, 18-1, não sei, me lembro que foi mais ou menos isso. E o André falou assim, o ano que vem eu vou treinar, cara, mas eu posso até perder, mas eu não vou perder por tudo que eu perdi. Ele perdeu no outro ano, mas foi com uma diferença menor. Porque o André também era muito técnico, né? O André ele lutava pra caramba também. Muito bom. Infelizmente, acho que ele parou de treinar tudo. Até ele fez um Instagram agora, o André, vamos ver se a gente faz uma live para bater um papo. Então, assim, Belmiro, em Santos, eu falo para os meus alunos, o Taekwondo, o que ele me trouxe? Ele me trouxe muitas amizades e me trouxe muitas referências, né? Então, se eu for falar hoje, quem são minhas referências? Claro, o primeiro foi o meu mestre, que me ensinou tudo que eu sei. Fábio Goulart, você é uma referência para mim. Alisson Yamaguchi, são pessoas que eu também me espelho, né? Que eu estou olhando aí no Instagram, tuas postagens. Quando eu vi você na Marinha lá, foi na Marinha, né, que você estava? Marinha. A hora que eu olhei, assim que eu bati, eu falei, caramba, o Belmiro tá na Marinha. Mas assim, eu olhei com aquele olhar de alegria de ver que um amigo meu se deu bem. Eu fico muito feliz com isso. Não só você no Taekwondo, mas o Vavá e o Márcio também, né? Eu fiz parte de grupo de samba com o Vavá e eu sei o que ele passou, ele e o Márcio, para chegar onde eles chegaram hoje. Muitas vezes as pessoas não entendem, né? As pessoas vão olhar, por exemplo, o Belmiro hoje com um carro bacana, aí vai falar assim, pô, mas o cara é professor de Taekwondo. Cara, mas a pessoa não tem noção da história que você tem para conquistar o que você conquistou. Infelizmente, as pessoas fazem isso. E a pessoa pergunta assim para mim, às vezes, já perguntaram, Marcelo, você faz o quê? Eu dou aula de Taekwondo, sou mestre de Taekwondo. Tá, mas você trabalha com o quê? Cara, eu trabalho com Taekwondo, cara. É muito difícil a nossa vida, assim, não é fácil você ensinar, né? Você ir para academia, o aluno pagar tua mensalidade para você pagar teu aluguel, se você não tiver um terreno próprio, né? Você também tem os teus custos de aprendizado. Então, não é fácil ser mestre de Taekwondo hoje em dia. É muito difícil, cara. Mas a gente gosta, a gente ama o que a gente faz, né? Inclusive, eu queria te perguntar um negócio que eu tenho uma curiosidade. Como é que você entrou, cara, para esse programa militar, que você se tornou oficial? Então, Marcelo, quando eu encerrei minha carreira em 2002, né, 2003 ali, já tinha viajado bastante, disputado 2 mundiais, 2 Copas do Mundo, pré-olímpico mundial, jogos, o negócio todo. Já tinha ganho as medalhas. Fui o primeiro brasileiro a ganhar o circuito europeu, isso em 2000. Eu fui sozinho para a Alemanha, ganhei. Caramba, que legal. Olímpica, foi televisionado, rede nacional, super bacana. Aí eu resolvi parar de lutar e falei, vou ser técnico. Quando eu falei vou ser técnico, o mestre Carlos Negrão, técnico da seleção brasileira, foi meu técnico da seleção brasileira, me convidou para ser treinador assistente da equipe dele. Márcio, Marcelo, Carlos Costa. Enfim, Isidoro, Débora, e uma trocentada de cara lá, medalhista mundial, e tinha um monte. Né? Aí eu fui ser técnico dessa equipe, que era São Bernardo do Campo, nos Jogos Abertos do Interior. Sim. Fui técnico dessa equipe, aí fui chamado para ser técnico da Seleção Paulista adulto e sub-21, aí fui técnico da Seleção Paulista adulto e 21. Em 2011... comecei a ser técnico em 2003. Em 2011, eu fui chamado para ser técnico da Seleção Brasileira Adulta. E aí eu entrei para a Seleção Brasileira Adulta. E nisso, abri um curso no COB, que chama Academia Brasileira de Treinadores. É uma especialização em treinamento de rendimento, só que ele é sempre específico. Especialização em treinamento de alto rendimento para lutas. Especialização em alto rendimento para natação. E eu entrei nessa Academia Brasileira de Treinadores, que é um negócio fantástico. Inclusive, eu fiz 2 cursos. Eu fiz a Academia Brasileira de Treinadores e o curso de Gestão para Técnicos. Eu fiz esses 2 no COB. E lá tinha um cara... E esse programa das Forças Armadas começou em 2008 na Marinha. Porque os Jogos Mundiais Militares de 2011... ia ser no Brasil. Então a Marinha começou a incorporar atletas já desde 2008. Mas aí eu já estou falando de 2014, 2013. Sim. Aí tinha um tenente lá que chama Tenente Franco, ele era o encarregado do Taekwondo. Ele falou, vai abrir um edital para técnico de alto rendimento, para as Forças Armadas, quem quiser e tal. Eu não Pensou quis. 2 vezes. Não quis? Não quis. Aí, no último dia do edital, ele me mandou uma mensagem, se inscreve lá. Eu falei, os caras estão interessados em mim. Aí eu me inscrevi. Caramba. Aí rolou o processo,
é um concurso federal, é um edital mesmo, né? Você tem que se inscrever lá no site do Ministério, do primeiro distrito da Marinha, aí você tem que enviar a documentação, eles fazem lá a avaliação curricular lá e tal, aí sai a nota, depois você vai para uma entrevista, aí depois da entrevista você faz inspeção de saúde e depois você entra. Então eu acabei nesse processo seletivo, eu acabei ganhando. Que legal. E aí eu entrei em 2014 para a Marinha para ser encarregado do Taekwondo, né? Sim. Técnico e encarregado. Depois eu acabei assim, na Marinha eu não levava esse nome de head coach, mas a minha função era do head coach, porque era eu que escalava a equipe, eu que indico o atleta que vai ser captado, eu que indico o atleta que vai sair, eu que dava o treinamento, eu que fazia o cronograma anual das 3 forças, né? Marinha, Aeronáutica e Exército. Sim. Então, assim, eu que era o técnico, eu que escolhia a competição que a gente ia participar, né? Eu que escolhia. Então, assim, por exemplo, quando chegava o dinheiro também, Marcelo, era eu que destinava o dinheiro. Então, chegava o dinheiro todo do Ministério da Defesa. Aí os caras, Giordani, como é que a gente vai utilizar esse dinheiro, entendeu? Então, eu fazia, a minha função, de fato, era de um head coach, né? Eu não só era o técnico de dar o treino e ser técnico, mas eu era o cara que organizava a equipe e acima de mim tinha o comandante Schureter, que era o chefe de equipe, que veio a falecer, depois foi o comandante José Jorge, e aí depois o vice-presidente da Comissão Desportiva Militar, da Comissão de Esportes da Marinha. Né? Então, assim, por que eu era o head coach ou coordenava tudo isso? Porque nesse programa das Forças Armadas, cada força faz a gestão de uma modalidade. Entendi. De várias modalidades. Então, o Taekwondo, a gestão era da Marinha. Então, por exemplo, vamos supor, eu falava assim, no começo do ano, ou no ano anterior, o Taekwondo vai fazer 5 treinamentos de campo no Cefam, vai custar X. Aí solicitava ao Ministério da Defesa, entendeu? Entendi. Aí o Ministério da Defesa dava o dinheiro ou não. Na maioria das vezes eles deram. Entendi. Entendeu? Então, assim, aí, por exemplo, o Ministério da Defesa enviava uma verba para o Taekwondo. Quem que dava direção a essa verba era a Marinha. Entendeu? E eu era esse cara na Marinha que fazia isso, entendeu? Entendi. Por exemplo, e isso já aconteceu algumas vezes. Chegava uma verba e não tinha dinheiro para levar todos os atletas para a competição. Quem estipulava o critério, a convocação, era eu. É óbvio. Eu estipulava, tem um comandante, o comando é que assina e ratifica, entendeu? Sim. Mas o cara que fazia isso era eu. Caramba, que legal, cara. Muito legal isso aí. Era uma responsabilidade muito grande, porque é um investimento muito grande e tem uma pressão muito grande do Ministério da Defesa em relação. Porque, assim, o Brasil faz um investimento grande nesse programa que se chama PAR, Programa de Alto Rendimento. Nas 3 forças se chama PAR. Na Marinha se chama PROLIM, Programa Olímpico. Programa Olímpico. E aí o que acontece? E tem os Jogos Mundiais Militares. E aí assim, você está trazendo esse atleta, vai ganhar medalha, porque tem essa pressão, porque ali é alto rendimento, não é projeto de revelação de atleta, não é projeto social, é de alto rendimento. Eles querem o cara chegar nos Jogos Mundiais Militares e Jogos Olímpicos para medalhar. Ou que seja o melhor atleta do país naquela modalidade, naquela categoria, que tenha condições de medalha. Esse é o objetivo do projeto. Eu me lembro que quando eu estava em Santos em 2009, e eu fico super feliz por esse cara também, porque é totalmente merecedor. Eu ia para a academia o Kim estava dando aula de Hapkido no Fábio, né? E eu estava dando aula junto com o Kim lá. E de manhã eu ia treinar na academia do Fábio, e aí eu e mais um, eu não lembro quem era, era um outro menino, a gente ia treinar, e eu encontrava sempre o Henrique Precioso, cara. Sim. O Henrique estava lá treinando, o Henrique, mas eu não lembro outro menino que treinava com ele direto, e depois ele foi trabalhar na CT, eu não lembro o nome dele, treinava junto com o Henrique, moleque bom pra caramba também. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas Sabe o Alessandro? Alessandro, isso aí mesmo, Alessandro.
E eu me lembro que eles estavam lá treinando, treinando, todo dia eles estavam treinando. Depois eu comecei a ver o crescimento do Henrique, né, cara? Ele foi para a seleção brasileira, hoje, não sei se ainda ele está na seleção brasileira, eu acompanho o trabalho dele, assim, mas um cara extremamente esforçado, né, e merecedor. É aquilo que eu falo, as pessoas acham que é fácil, né, para você ter entrado na Marinha, você teve que ter todo um currículo, uma avaliação para os caras olharem e falar, poxa, esse é o cara. Não é qualquer um que chega lá, eu quero ser técnico. Você tem que ter toda uma bagagem, né? E aquilo que eu te falei, o meu crescimento hoje, eu sou uma pessoa muito assim, meu amigo, se eu vejo alguém tendo sucesso, eu vou copiar. E o copiar que eu falo não é a inveja, né? Falar inveja, não. É o copiar o que é bom. Eu acho que a gente só cresce. É referência. Eu não sou esse cara. Eu fico muito feliz, por exemplo, dos meus amigos, ver eles crescendo, né? Porque aquilo também me inspira para ser um cara melhor. Então, o que fez eu melhorar, hoje ser o que eu sou da forma que eu trabalho, e muitas pessoas, muitos amigos meus me olham e falam assim, cara, você mudou pra caramba, né? E eu fico feliz porque eu vi que a minha mudança realmente causou um outro pensamento que as pessoas tinham de mim, né? Daquele cara bagunceiro, irresponsável, que fazia bagunça, que não estava nem aí pro taekwondo, né? Naquela época. Então hoje eu me preocupo muito em ajudar aqueles que querem aprender taekwondo de verdade, principalmente defesa pessoal. Muita gente fala assim, mas o taekwondo é defesa pessoal? Poxa, é óbvio. Antigamente, o taekwondo, que nem você falou, era chamado de arte dos homens voadores, né? E tinha até uma frase numa camiseta que falava assim, sobrepujando a lei da gravidade. Porque antigamente, eu lembro você mesmo, eu me lembro disso, que você saía correndo, eu não sei se você dava 7, 8 passos na parede correndo, né? Três. 3 passos. Eu conseguia dar um só, eu pisava e caía. Mas naquela época, a gente competia em estourar raquete, né? O Kim, ele fechava o Miramar, ele apagava as luzes, era 30 neguinho lutando ali com luz apagada. Então, assim, eu sinto falta daquilo que não vai voltar mais. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu aqui em Sorocaba. Eu estava com um programa de treinamento em um determinado órgão da prefeitura de Votorantim, e eles me pagavam uma verba, né, para eu contratar professor e eles darem aula 2 vezes por semana. E aí eu contratei um menino que é faixa preta de taekwondo, mas não é faixa preta meu, se formou com outra pessoa, né? Inclusive, acho que você conhece. E eu contratei o menino por um determinado valor, né? E ele foi no portal da transparência, que todo mundo pode ver, isso é natural, né? E ele viu que eu estava ganhando um X, ele achou que eu devia dividir com ele aquele X. Aí o cara pegou, me mandou mensagem. Porque, pô, isso não é certo, você tinha que me avisar. E o cara é primeiro dan. Hoje acho que agora ele é segundo, isso questão de 2 meses pra cá. E o cara é primeiro dan. E aí o cara me xingou, cara, me falou um monte. Falou, a casa caiu, sabe aquela coisa de... E eu tava dando aula na época, eu tava dando aula numa escola, e os alunos viram aquilo, né? Aí eu fiquei tão nervoso, cara, que eu perguntei para um aluno, eu falei, meu, o que eu faço com um cara desse? Era uma sexta-feira, porque eu tenho vontade de entrar na tela do telefone e quebrar esse cara na porrada. Aí um aluno falou, Marcelo, não pode, exatamente. Aí o aluno falou assim, Marcelo, deixa pra lá, cara, vai passar teu final de semana tranquilo. E aí eu passei meu final de semana tranquilo, pensei, avaliei a situação, falei, não, tudo bem. Eu vou levar o dinheiro pro cara, né, e depois dispenso ele, arrumo outro, tá tudo certo. E fui aonde o cara tava dando aula. Aí o cara desceu do carro de dobô, né, e ele parou na minha frente, cruzou o braço assim e falou assim, e aí? Aí eu peguei o telefone e falei, cara, isso aqui que você me escreveu é certo? É isso aí mesmo e acabou. E se não gostou, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Aí eu desci do carro, eu olhei pra cara dele e falei, amigão, vamos falar agora de taekwondo então. Você é primeiro dan e eu sou quinto dan. Então você me respeita, que eu te respeito. Aí conversei com o cara, levei numa boa, falei, poxa, jamais eu vou brigar com alguém, porque não foi isso que eu aprendi. E se eu brigar com alguém, eu tô tirando tudo aquilo que eu ensino, né? E eu sou assim, cara, eu não sou de briga, pode me provocar, eu só vou brigar se for para eu me defender, mas jamais brigar com alguém, fazer mal para alguém, né? E depois eu fui ver, cara, eu falei, poxa, o cara teve uma escola que ele fica pulando de galho em galho, sabe? Ele pulou de um mestre, fala mal do mestre, fala mal do outro, fala mal do outro, mas eu acho que cada um vai ser aquilo que o mestre ensinar. É que nem os pais, cara, você é o que os teus pais te ensinaram. Se você hoje tem o teu caráter, foi os teus pais que moldaram, né? O meu, por mais que eu tenha sido irresponsável lá atrás, mas eu fui buscar as referências dos meus pais também,
e dos meus professores, dos mestres que eu tenho admiração. Então, acho que tudo assim, cara, é questão de tempo, a gente vai melhorando, a gente vai avaliando o que a gente fez de bom, de ruim, e eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, né, para poder crescer. E assim, eu agradeço muito as pessoas que eu conheci lá atrás do Taekwondo, né, como você, o André, tive a oportunidade de treinar com o Fábio, o Kim foi meu primeiro mestre, como eu falei, ter vivenciado ver o Carlos Costa lutar, o Wallace Aires, Milton Ivana, quem mais? O Serginho Oziro da época, que era um bom pra caramba, o Rogerinho, se lembra? O Marcelão, lembra do Marcelão? O Marcelão, lembra dele? Marcelo Costa, até hoje eu falo com ele, às vezes ele comenta alguma coisa lá que eu posto. Então aquela galera lá de trás, cara, que a gente tem amizade há 30 anos, né? Hoje em dia é muito difícil ver isso. Como você falou, o aluno vai para academia, ele treina, ele tem que ter qualidade de vida, os pais colocam justamente para eles aprenderem a disciplina, que eu acho importantíssimo. Mas eu falo sempre uma coisa para os pais, até em reportagem que eu fiz aqui, e eu sempre falo, bato nessa tecla. Quando você for treinar Taekwondo em específico, e você for procurar uma academia de Taekwondo, procure conhecer a história do mestre ou do professor. Procure saber de onde ele veio. Eu me lembro que na época o Fábio, ele obrigava os professores a serem formados em educação física, né? Era obrigado a ter educação física. Eu fiz educação física lá atrás e não completei, eu parei. E aí eu fui terminar agora, o ano retrasado, ano passado. Né? Eu terminei a faculdade porque um amigo meu, né, o Cimei, que é o secretário de esportes aqui de Sorocaba, ele era o secretário de esportes, e eu trabalho com ele que me trouxe para Sorocaba. Ele falou assim, cara, vai fazer essa faculdade, vai ser bom para você, para o teu conhecimento, para os teus alunos terem referência. E eu acabei. E hoje eu vi o quanto isso está me abrindo portas, você entendeu? A Academia Revolution, né, agora quando reinaugurar tudo, inclusive no próximo exame de faixa que tiver, eu quero trazer você e o Kim, né? Para vocês virem aqui, para os alunos se conhecerem. Pô, eu faço questão que vocês venham. Inclusive, quando a academia abrir, eu estou vendo se o Márcio e o Vavá vêm também, né? Porque eles são conhecidos aí no Brasil inteiro. Na live de amanhã, o Vavá ele vai dar uma palhinha. Ele é faixa preta, né? O Márcio também vai dar uma... Vão dar uma palhinha amanhã na live. Mas inclusive, isso mesmo, Marcelo. Porque a gente vai ficando mais velho, a gente tem que amadurecer, né? Porque o mais jovem, eu me acho super jovem, estou 44, mas eu acho que eu tenho uns 28, 30, entendeu? Mas o mais jovem, ele olha para nós, né? Então é importante os nossos atos e também entender, a gente não é perfeito, né? Então, senão você também fica muito, né, engessado, né? Então você tem que ser natural e procurar sempre melhorar, porque conforme você melhora, as coisas ao seu redor melhoram. Por exemplo, nos seus... como é o nome daquele negocinho que tem assim embaixo do Instagram? Destaques. Uhum. A live você falou assim, a vida começou a melhorar para mim a partir do momento que eu passei a ser grato. E assim, quando nós reconhecemos os nossos erros, que nem você falou, pô, eu era um cara inconsequente, pô, eu era um cara que não levava a sério, eu não era um cara responsável, eu era um cara que não passava confiança. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Isso chama-se amadurecimento e reconhecimento, né? Tipo, reconhecer o erro. A gente fala, pô, a pessoa reconhecer o erro é nobre. É isso, a gente reconhece o erro e tenta dar uma melhorada. E de forma racional, vamos dizer assim, quando eu cheguei na seleção brasileira, eu era bom, sem falsa modéstia, eu acho que eu fui um atleta bom, a nível internacional, eu tive alguns resultados razoáveis, né? Uhum. E aí, o mestre Carlos Negão, ele falou assim para mim, ó, Belmiro, você é mó bom, tal, mas ó, você podia chutar melhor. Uhum. Entendeu? Aí ele falou assim, se você chutar melhor vai te fazer mal. O que ele quis dizer é o seguinte, se você melhorar a sua técnica e dar uma polida no que você tem, vai te fazer mal? Eu disse, não. Ele, pois então isso aí, a partir dali eu comecei a melhorar. Porque quando a gente reconhece que você está errado, é o primeiro passo para o sucesso. Exatamente. É reconhecer o defeito, né? Por exemplo, você vê o Bernardinho lá, que é um da galáxia. Não tem um titular ali. Ele fala, ó, todo mundo é do grupo,
Um dia que você estiver mal, esse cara aqui vai resolver o teu problema, né? Então tem que ter essa maturidade do cara entender. Ele entrou naquela seleção ali, vai ter momento que ele vai brilhar e vai ter momento que ele vai sair do palco. E outro cara vai brilhar, mas o grupo vai ser campeão. Né? Então você tem que ter maturidade. E mestre, é isso, né, Marcelo? Porque assim, não adianta nada eu ter ganho medalha de ouro, ter sido campeão, ou fulano. Quantos? Vamos pegar jogador de futebol aí, você pega aí um monte. O cara é melhor, tá, mas a conduta dele, né, não condiz. Aí o que acontece? Ele passa a não ser um exemplo. Aí, como é que você vai, né? Entendeu? Então, o mestre, ele é diferente do atleta, e as pessoas confundem. Ah, ele é um grande mestre. Não, ele foi ou é um grande atleta. O grande mestre é aquele que é exemplo, né, para os alunos. Agora, exemplo, por exemplo, tem pessoas que são determinadas, que são perseverantes, que são corajosas, mas não tem boa conduta. Então, profissionalmente, o Marcelo, ele até acaba se dando bem. Mas quando você falar em conduta, em ser mestre, né? Porque assim, um cara que é de sucesso, um cara de sucesso, uma empresa de sucesso, ele sabe como, na metodologia dele, te ensinar a ser sucesso naquele sistema. Né? Agora, um mestre, que a gente fala na palavra mestre, é quem ensina, quem forma discípulos, né? Sim, exatamente. Se você não é uma pessoa de boa conduta, você vai formar pessoas que não tenham boa conduta. Os teus valores vão passar. Como você falou, o meu pai, ele tinha valores, ele tinha caráter. Então, embora eu tivesse me desviado, mas eu tinha uma referência, entendeu? Sim, exatamente. O problema é quando esse mestre é campeão, mas não é uma boa referência. Porque aí você foca na pessoa errada. Então, essa é a importância do mestre. Né? É um menino que faz aula com a gente, daqui 20 anos ele fala, puxa, meu, sabe aquilo que você me falou? Me ajudou. Pô, sabe aquela forma que você agir? Aquilo me ajudou. Né? E assim, eu já pisei na bola. Teve uma época que eu estava na Marinha, que eu estava estressado, foi um período de 6 meses terrível. Mas ali eu entendi, opa, preciso puxar o freio de mão, que está acelerado. Mas enfim, você tem a referência certa. Eu estou errando, eu preciso voltar para o... Mas você sabe o que eu falo para todo mundo? Eu falo para todo mundo uma coisa muito importante. Você conheceu meu pai. Né? Eu fui um cara que eu entendi depois por que eu era daquela forma. Né? Por quê? Porque meu pai, quando morreu, eu tinha 27 anos. E até os 27 anos eu tive tudo que eu quis. Não é vergonha para eu falar isso, mas eu tive oportunidades, né, que eu não soube aproveitar, que o meu pai me deu e eu não soube aproveitar. Quando meu pai morreu, é como se você falasse assim, ó, cara, agora você vai andar sozinho. Aí o que aconteceu? Eu entrei naquele período de estar sozinho no deserto e fazer um monte de besteira. Para quê? Para que eu aprendesse. E foi aí que eu comecei a crescer, porque aí eu entendia quando meu pai falava para mim assim, nunca pise na bola com ninguém, não seja desleal, seja corajoso, tenha caráter, não faça mal para as pessoas. Aí aquilo voltou à tona para mim e eu entendi que a vida a partir dali teria que ser sozinho. Tomei muita cabeçada. Hoje eu posso falar que o meu pai, né, onde quer que ele esteja, ele está orgulhoso de mim. Minha mãe está com 90 anos quase, mas está legal, está bem. Então eu quero ser a referência deles também. Eu quero que meus pais tenham orgulho de mim, né, de olhar para mim e falar assim, poxa, você realmente tomou juízo. E hoje eu posso falar que eu sou um cara que eu tenho responsabilidade, né? Eu sou uma referência para os meus alunos, eu quero passar segurança, mas eu só aprendi isso tendo coragem de enfrentar as coisas e principalmente acreditando em mim. Porque antes, sabe o que acontecia? Por exemplo, eu via o Belmiro Jordani, eu via o Kim, eu via, por exemplo, o Carlos Costa, eu ficava assim, eu falava, pô, esses caras, eu nunca vou chegar perto desses caras, né? Esses caras são... Não, mas eu pensava dessa forma. Você entendeu? Hoje não, hoje eu sou amigo do Belmiro, sou amigo do Fábio, sou amigo do Kim, sou amigo do fulano. Por quê? Não que eu me igualei, né? Eu não estou comparando um com o outro, mas eu tenho a mesma confiança que vocês tiveram para chegar onde vocês chegaram. Né? Por quê? Porque eu entendi, poxa, se eles chegaram, eu também posso chegar. Como? Não copiando, mas olhando o que eles fazem e seguindo o mesmo caminho que eles. O meu pai, pra você ter uma ideia, sabe o que ele falava? Ele falava assim para mim, se você seguisse o André, você estava bem.
Você acredita nisso? Porque o André era meu irmãozão, a gente vivia junto, ia pra praia, ia pra casa brincar, zoeira e tal. E meu pai falava, Era um bom exemplo. Era um bom exemplo. E meu pai falava, o André, você tem que seguir o André. Aí o que aconteceu? O André foi pro Fábio, aí foi fazer educação física e meu pai falava, olha lá, o André tá fazendo educação física, você tem que fazer também. Você entendeu? Então, assim, hoje, cara, graças a Deus, eu segui o caminho do bem, né? E lá atrás eu construí muitas amizades, como você, que os meus alunos, às vezes eu mostro para ele e falo, pô, tá vendo esse cara aqui? Ó, esse cara é técnico da seleção brasileira. Mas parece que meus alunos, às vezes, eles não absorvem isso. Por quê? Porque eles não têm a referência do taekwondo lá de trás. E é o que eu tento passar para eles, os bons exemplos. Como você, como o Alisson, como um monte de gente boa. Né? Assim, hoje, é que assim, né? É como, por exemplo, a gente está numa videoconferência, você em Sorocaba e eu em Santos. Sim. Então, hoje, a tecnologia, ela nos oferece isso. Sim. Então, o que acontece? Você viveu isso. Sim. Entendeu? Então, assim, na sua época, as pessoas que, quando você era garoto, ou era faixa branca, amarela, verde, vermelha, até pegar preta e tal, então tinha os caras que estavam em evidência. Sim. Entendeu? Sim. Que eram referência de atleta e tal, que você, pô, quero ser igual aquele cara. E hoje tem outros atletas. Então, assim, por exemplo, quando eu era garoto, então eu via alguns atletas, eu também queria ser igual. Eu Quem eram as copiava. referências? Aí depois chegou um momento que você passa a ser aquela pessoa que todo mundo, por exemplo, você falou do Henrique Precioso. Sim. Quando eu voltei dos Estados Unidos em 2002, 2003, um desses paulistas aí, ele tinha uns 20 anos, 18 anos, faixa vermelha ainda. Ele veio me perguntar, o que eu tenho que fazer para ser campeão, para chegar na seleção brasileira, para ser assim, tipo, igual você? Aí eu olhei para ele, né? Eu falei, pô, meu irmão, um cara 20 anos, faixa vermelha, eu pensei comigo, vai trabalhar, mano. Entendeu? Você tá no lugar errado. Não falei para ele, eu pensei. Mas pensou, entendi. Aí eu falei, ó, você tem que treinar muito, você tem que procurar uma equipe onde as pessoas querem chegar aonde você pretende, porque aí você vai estar num ambiente que vai te proporcionar isso. Sim, você precisa pegar a faixa preta. E você vê, ele veio perguntar para mim. E eu fico muito feliz, porque quando o Henrique foi campeão mundial militar, quem estava sentado na cadeira era eu. Entendeu? E ele não só foi campeão, como ele foi eleito melhor atleta. Pô, e ele me agradece muito. E eu fico muito feliz por isso. E ainda bem que eu tive sabedoria naquele momento de não falar para ele, meu irmão, vai trabalhar que tu já passou do tempo. Ainda bem que eu fiquei, né? Né? Então, e tem uma outra coisa. O Henrique, ele é um cara tão assim positivo que ele era um braço direito para mim na Marinha. Ele era meu assistente técnico, eu conversava muito com ele, entendeu? Que então, legal. assim, a gente aprende, né, com o tempo, né? Quando eu te falei negócio de head coach, é isso, pô, o Henrique era um líder positivo. Então, às vezes, o Henrique, ele, ó, se tu fizer isso aí, tu segura, porque vai vir muita pancada. A decisão é sua, mas se tu fizer desse jeito, eu acho que é melhor. E muitas vezes eu fui pela opinião dele, porque eu sabia que ele, no grupo, tinha uma liderança e exercia uma influência muito positiva. Né? Então, Marcelo, isso tudo que a gente está conversando aqui, que o Taekwondo proporcionou para a gente, faz com que a gente tenha amadurecido e hoje sirva de exemplo para a gente falar para os mais novos, isso aí, né? Falar, ó, meu, quando eu era mais novo, pô, eu saía, balada, não queria compromisso, perdi tempo na minha vida. Aí você vai falar pro cara, ó, a decisão é sua, você tem dois caminhos, Exatamente. Igual o seu pai. Ó, Marcelo, ó o caminho do André. O teu pai, ele foi sábio, né? E falou para você, Marcelo, o caminho é aquele ali. Mas a gente é cabeça dura, né? E tem que entender também, às vezes, Marcelo, que o cara vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que se esborrachar para entender, para valorizar aquilo que você fala, entendeu? Sim. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo, porque você não se lembra agora, no ano passado, eu fui fazer exame para quem estudar com o Silvio Cruz, e eu falei assim, poxa, o que eu posso fazer? Como eu estou trabalhando com esse negócio de mostrar
nas redes sociais aquilo o meu trabalho, o que eu faço, um pouco da minha história. O que eu pensei na época? Eu falei, poxa, quer saber? Eu vou pegar as pessoas que eu conheço, umas referências, e vou pedir para gravar um vídeo para mim, para dar uma credibilidade maior no meu trabalho, né? Aí eu me lembro que eu pedi para você, poxa, você gravou para mim de pronto. Aí falei, pô, vou mandar para o Henrique, né? Porque o Henrique, quando ele treinava, eu estava na academia do Fábio, a gente se encontrava, batia papo e tal. O Henrique pode até falar, meu cara tá na seleção brasileira, ele não vai gravar, né? Aí que nada, liguei pro Henrique, ele, pô, Marcelo, lógico que eu gravo, o que você precisa? Ele gravou até do COB lá, ele estava no Comitê Olímpico Brasileiro. Sim. Né? Aí ele gravou para mim, e hoje eu tenho esse pensamento, Belmiro, que é assim, o que você fez lá atrás de bom para as pessoas, você vai ganhar em dobro. Né? Então, se vocês me dão esse aval de falar de mim, pô, Marcelo, é um cara legal, o cara tá trabalhando, tá me dando uma força, é porque de alguma forma eu causei um impacto positivo, assim como vocês causaram em mim também, né? Então uma mão lavou a outra, um ajudou o outro, acho que isso é o mais importante. Então foi isso que o Taekwondo me proporcionou. O Taekwondo proporcionou muita coisa boa, ele proporciona muita coisa boa para as pessoas, né? E aquilo que eu falei, cara, eu fico muito feliz de poder, de falar que sou seu amigo, do Márcio, do Vavá, tudo o cara que ficou famoso, né? Você, o Márcio, o Vavá, os caras todos... famoso. Ah, ficou, cara, ficou. Você, não seja humilde que você não precisa disso. Você é uma referência. Tem 3 vezes mais seguidores no Instagram do que eu tenho. Mas é aquilo que eu falo no curso, que você aprende. Se você não aparece, se você não é visto, você não é lembrado, cara. Eu posto um monte de foto lá, pô, mas os caras não entenderam. Mas a gente conversou e eu vou te falar isso aqui. Você é um cara que tem um baita de um material para você mostrar na rede social, para as pessoas verem. Você tem um baita material, cara. Você deve ter fotos aí do mundo inteiro que você viajou, e eu acho que você tem que trabalhar isso. Você tem que realmente mostrar quem é o Belmiro Jordani, não para as pessoas que já te conhecem, mas para as pessoas que não conhecem, entendeu? De você chegar e falar, pô, eu fui campeão mundial disso, fui campeão sul-americano, blá, fui na seleção. Você tem que mostrar, cara, é a tua história. E as pessoas vão ver você como referência. Você entendeu? Quando você faz alguma coisa, eu vi você lá no programa militar, né, com a roupa da Marinha, recebendo uma medalha que você fala, que eu achei super legal, uma das maiores medalhas, né, de honra ao mérito. Pô, cara, eu olhei aquilo, me deu um impacto, eu falei, caramba, meu, olha que legal, o cara tá recebendo uma coisa e ele merece, então faz a gente crescer. No âmbito militar, em relação ao esporte, essa medalha é a maior medalha no mérito militar a nível nacional. Em relação ao esporte, a medalha mérito desportivo, ela pode ser dada para o civil ou para o militar. Realmente é uma coisa bem bacana. Eu me sinto muito orgulhoso, porque era meu último ano na Marinha. Se eu não ganhasse, eu não ia ganhar mais. Aí eu ganhei. E a Meg foi também, a Lorena, foi bem bacana. São coisas assim, né, Marcelo? A gente vai trabalhando e Deus vai abençoando, né? Ele vai adicionando aquilo que é necessário, né? Conforme a gente vai amadurecendo, vai criando responsabilidade, as coisas vão... Eu vou te contar uma coisa. Você é evangélico, né? Sou cristão. Você é evangélico. Então, Jesus Exatamente. Teve uma época aqui em Sorocaba, quando eu voltei de Santos para cá, eu passei muita dificuldade, né, cara? Eu voltei sem trabalho, sem dinheiro, comecei do zero. E eu fui para uma igreja evangélica, né? Eu me batizei nas águas, aquela coisa toda. E eu aprendi muito, não sobre a igreja, mas eu aprendi muito sobre Deus, né? Eu acho que o que Deus fez comigo, no meu caso, cada um tem uma história, mas eu acho que o que Deus fez comigo foi o seguinte: Ele falou assim, eu vou te levar lá embaixo, porque eu quero ver se você tem força para levantar e ser quem você tem que ser. E foi quando eu acordei para a vida, eu levantei e eu falei assim, poxa, os meus sonhos, os meus objetivos, é com ele que eu tenho que falar. E hoje, tudo o que está acontecendo na minha vida, que muitas pessoas falam, né, pô, Marcelo, quem te viu há 6 anos atrás e hoje como você está, né? Hoje que eu digo assim, a credibilidade que as pessoas têm comigo e eu tenho com elas. E isso tudo eu só conquistei sendo verdadeiro, acreditando em Deus. Eu acho que Deus Jesus é a primeira pessoa que você tem que acreditar e olhar, por mais que ele te coloque lá embaixo, porque às vezes ele me deu umas rasteiras. Ele me botou lá embaixo que eu olhava para cima e falei, porra, cara, o que você quer fazer comigo? Eu não estou entendendo o que você quer fazer. E hoje eu entendo. Né? Um último, só para finalizar o negócio aqui, meu cachorro fugiu de casa no ano passado, né? Ano retrasado. E aí eu fiquei bravo, cara. Eu cheguei para Deus e falei assim, não,
é sacanagem que você está fazendo comigo, você não pode fazer isso comigo. Pô, eu sou um cara do bem, faço bem para todo mundo, e você vai fazer meu cachorro fugir? Aí briguei com Deus, moral da história, meu cachorro pegou, apareceu à tarde. Né? O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente tem que conversar com Deus como a gente conversa com um amigo, ele é nosso melhor amigo, né? E é ele que justamente dá a nossa referência, dá a nossa direção. Então hoje tudo que eu faço, por mais difícil que as coisas estejam, eu busco essa referência em Deus, né? De falar para ele o que eu tenho que fazer, me dá o melhor caminho. Então eu acho que foi isso que fez com que eu esteja ainda crescendo, né? Eu ainda estou em crescimento e sei aonde eu quero chegar. Então as portas estão se abrindo, né? A academia que eu estou na Revolution, até a gente conversou antes que ia falar sobre isso, os professores que eu tenho lá, cara, de jiu-jitsu, karatê, muay thai, krav maga, kickboxing, boxe, é tudo uma família. Por quê? Porque lá a gente não tem ego, um não quer ser melhor que o outro. Né? Ah, o taekwondo é melhor, ah, jiu-jitsu é melhor, não. A gente se tornou uma família. Então eu acho que é isso que vai fazer com que a gente realmente, quando acabar toda essa pandemia, dê certo, né? Então, vamos ver o que vai dar. A gente vai criando vínculos com as pessoas, né? Sim. E vai se formando uma rede, né? No caso, vocês estão formando uma rede, pessoas Sim. que são excelentes profissionais, que têm vontade de crescer, que têm compromisso, né, com o que faz, e aí rola uma sinergia aí e o negócio dá certo. Mas quando você falou em relação a Deus, né, é porque às vezes, Marcelo, a palavra de Deus, ela diz que a soberba, ela precede a ruína. Então, antes do cara levantar, Deus coloca ele no pó, para quando ele estiver lá em cima, ele entender assim, meu, eu já estive lá embaixo, e deixa eu ficar na minha, porque eu sei que eu estou aqui, porque foi um favor, porque Deus permitiu, né, porque Deus me abençoou. E para você ter humildade e também tratar bem as pessoas, porque tem muita, a gente falou lá atrás, porque tem muita gente que é o campeão, você chega perto, a pessoa é arrogante, prepotente, trata mal, acha que é melhor do que você, entendeu? Aí você fala, pô, esse cara aí, meu, esse cara aí é, tipo, né, cara escroto, exatamente. Né? Então, Marcelo, para encerrar aqui, né, cara, então essas dificuldades que a gente passa pela vida, essas tribulações, elas vão fazendo com que a gente vá sendo espremido e a cana, ela só sai caldo quando ela é espremida. E quanto mais espreme, mais caldo sai. E assim é o mestre, né, Marcelo? Se você não tivesse passado por isso, com certeza você não seria um mestre. O que você ia contar para o teu aluno? Vamos sair com as minas aí? Vamos tomar uma breja? Entendeu? Não que eu esteja condenando quem bebe cerveja, não é isso. Mas que valores, que experiência, porque mestre é a pessoa que tem experiência e sabe conduzir as outras. Porque Jesus foi o grande mestre, né? Jesus, ele conduzia pessoas, ele curava, ele falava, entendeu? Ele, tua fé te curou, tal, e pá, e as pessoas iam indo. Ou seja, e as pessoas se aproximavam de Jesus, por quê? Porque sempre tinha algo ali, sempre aconteceu alguma coisa, elas esperavam algo de Jesus. E assim é o mestre. Não só na técnica, né, mas principalmente na conduta de vida. Se você for um influenciador de forma positiva, isso você vai ajudar a formar outras pessoas boas, do bem, né? Pessoas de caráter. Esse é o mestre. Porque a Milena está classificada para a Olimpíada aí, ó. Milena? Tá aí, Milena Titonelli. Ô, Milena, dá um abraço pro pessoal aí, Milena. Ô, Milena, parabéns, hein? Que legal, parabéns. Milena é a atleta nossa lá da Marinha. Que legal. Mas não tem moleza, a gente aperta. É a Milena, é o Netinho, o Paulo, entendeu? Ó, Belmiro, para finalizar até aqui, deixa eu te falar, vou até me convidar, assim que voltar esse negócio, voltar tudo ao normal, eu quero passar uns dias lá, passar uns 2 dias na tua academia para treinar, para aprender um pouco o teu método de treinamento, tá? A gente vai combinar aí, se você permitir, claro. Eu quero ir treinar para aprender aí com você também, tá? Tá convidado.
Inclusive, se você quiser, eu tenho... Ó, acho que vai cortar aqui. Vai cortar aqui, né? Que vai dar 1 hora, tá?